Olá, doutora Lenise, boa Que tarde. bom estar aqui. Eu digo que terça-feira tem gosto de sexta para mim, né? Porque eu gosto. Ainda mais porque o nosso compromisso é trazer a prata da casa. E hoje nós temos uma prata que é ouro, né? Porque eu falo prata da casa porque em época de Brasil Colônia a prata valia mais do que o ouro, né? Ah, E não sim, precisa, naquela época, sim. não precisa sair de Blumenau para ter o melhor em tudo. E hoje nós trouxemos um melhor em tudo, né? Que é o melhor em uma. Eu sou neurologista, gosto muito da parte de sono, mas eu tiro o meu chapéu, porque o pessoal que eu trouxe aqui entende mais do que eu. E é o Dr. Sérgio Santos, né? Que eu tive a oportunidade de vários momentos, há 30 e tantos anos, conhecer e admirá-lo, né? Ele já foi meu chefe na policlínica. Na época que estava começando a medicina. A medicina não, a inteligência artificial, ele já dava banho lá naquelas. Trazia o seu computador e já dava banho na gente, né? Todo mundo falava, o doutor sabe mais que a gente. Então, realmente, ele é o introdutor antes de ter a chamada. Porque lá tá tudo agora no computador, né? O pronto eletrônico, mas ele já fazia isso. Então, foi uma beleza como chefe, uma beleza como colega de pronto-socorro e colega que nos envaidece muito. E hoje ele está trazendo uma novidade, porque é uma alternativa. A gente trabalhar com aquilo que é fisiológico e fazer com que aquilo ali te faça melhor do que você é, menos sintomático, só é para a gente tirar o chapéu. Eu ia perguntar muita coisa, mas eu não sei se eu pergunto, porque eu acho que eu vou dar um espaço mais para eles. Ele está também com a sua sócia, diretora da Ibrasonho, que eu queria que ele falasse o que é Ibrasonho, qual a capacitação deles. Eu não vou falar o que ele é, senão eu tomo o programa todo só mostrando todas as formações que eles têm, né? Mas então eu queria dar a palavra para ele. Sérgio, meu querido colega, e Nívia Jacques, o que é Ibrasonho? Nesse espaço, o que a gente faz? Qual é a alternativa? O que é oniroterapia? Bem, Lenise, boa tarde. Aos seus ouvintes, que com certeza você deve ter muita audiência, e agradeço imensamente a introdução que você deu. Fiquei mais lisonjeado do que... Você não vai falar de memória? Eu não esqueço. Pois é, então lá se foram uns 33 anos aproximadamente que a gente se conhece. Ainda bem que tivemos sempre uma boa relação, né? De profissional, de amizade, etc. Pois bem, a Nívia é minha esposa e ela se dedicou também a esse projeto nosso, que é sobre um estudo de memórias traumáticas, e para isso nós desenvolvemos um instituto onde a gente faz ali laboratórios e estudos sobre memória, sobre sono e sobre o sonho. Esse é o Ibrasonho. A sócia você já apresentou, que é a Nívia, né? Minha esposa também. Então... Mas como funciona essa terapia? Né? Porque eu sinto assim que nossos pacientes eles têm muito medo de remédio. Nós estamos vivendo só, é tudo Ritalina, é tudo Zolpidem, é tudo. Será que nós só temos recursos medicamentosos? Ou a gente pode usar o indivíduo na sua química natural, porque somos eletroquímicos, e dali a gente fazer com que essa química venha a favor endogenamente, sem ter que tomar substância? Como é que funciona isso? Que pergunta maravilhosa, Lenice. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Porque, olha só, falando sobre a nossa química interna, o nosso cérebro, diante de uma memória traumática, depois eu poderia até tecer algum comentário sobre o que seria uma memória traumática, que particularmente eu demorei muito para entender. Diante de uma memória traumática, o cérebro, o nosso cérebro, ele tem 3 possíveis reações, sem nos consultar. O cérebro tem essa reação de forma autônoma, automática. Uma reação de fuga, seria o medo. Uma reação de agressividade contra aquilo que é ameaçador. Ou então uma reação de rejeição contra aquilo que é ameaçador. Na reação de fuga, nós temos inúmeras situações que as pessoas não conseguem, por exemplo, se tem uma memória traumática de um afogamento, de um semi-afogamento,
a pessoa começa a desenvolver, quando se aproxima, tem uma água perto, a pessoa sai correndo próximo de uma água que eventualmente pode ser ameaçadora, né? Uma pessoa que teve uma experiência traumática com um grupo de pessoas na infância, ela começa a ter comportamentos agressivos contra grupos de pessoas, né? Uma pessoa que teve uma experiência traumática com uma faca, digamos assim, é uma pessoa que ela vai rejeitar pegar numa faca, não se aproxima de uma faca. Então essas 3 reações possíveis que o nosso cérebro ele usa de recurso para nos proteger, na verdade, para salvar o nosso corpo, né, para prolongar a nossa vida, disso aí você pode abrir um leque imenso de reações, de comportamentos antissociais, por exemplo, transgressões sociais, que hoje é muito comum, né? Pessoas que têm transgressões sociais, não há necessidade, muitas vezes, como você falou, de remediá-lo, né? Nós sabemos já que a memória traumática que ele tem daquilo que representa para ele uma sociedade, que para ele a experiência que ele teve de sociedade foi uma experiência traumática, então essa memória de sociedade faz com que ele tenha comportamentos antissociais. É uma forma de agredir a sociedade, né? Assim como também não se relacionar socialmente, né? Ou evitar grupamentos sociais. Então, dessas patologias todas que nós temos dentro da psiquiatria, não patologias da neurologia, já não, porque aí a gente não consegue abordar, né? Mas dessas patologias de comportamentos, né, que atrapalham muito as pessoas, nós conseguimos modificar essas memórias através dessa técnica que é a oniroterapia, que a gente podia conversar um pouquinho depois ao longo do eu vou parabenizar o casal, sabe por quê? Porque tudo que fala de mente tem que ter a visão feminina e tem a visão masculina. Porque nós somos diferentes. Hoje a ressonância funcional mostra que a química é diferente. Então eu queria escutar a Nívia, por que a Nívia também se encantou por isso? Porque a mulher entende muito de sonho, nós somos sonhadoras mesmo, até acordada, né? E é porque, de certo, o nosso conteúdo deve ser maior. Há preferência, assim, de uma abordagem feminina ou masculina? Como é que o homem ou a mulher, como paciente e como terapeuta, tem diferença? A técnica vê isso? Não sei. De repente eu gosto muito, eu acho que acrescenta muito quando tem a visão feminina e a visão masculina de qualquer terapia. Muito bem, Lenise. Bom dia. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos que estão aqui presentes. É uma satisfação a oportunidade que vocês estão oferecendo, da gente estar aqui falando sobre o nosso trabalho. E com relação a como eu parei, como eu cheguei ao Ibrasonho, né? Eu trabalhei com hipnoterapia durante quase 6 anos, né? Dentro disso a gente vinha acompanhando determinadas situações em que havia uma eficiência, um resultado melhor com pacientes que atingiam o sono e o sonho REM, né? E diante disso a gente foi pesquisando e chegamos então na oniroterapia. Respondendo ali a sua segunda questão, com relação a se os pacientes têm preferência pelo perfil feminino da terapeuta ou masculino, eu não observei isso nem na hipnoterapia e nem na oniroterapia, né? As pessoas, o que a gente percebe, elas querem de uma forma resolver aquilo que está incomodando, que está tirando a capacidade de ela atingir os seus objetivos, de desenvolver as suas potencialidades, as suas competências, e não estão mais encontrando o resultado com as técnicas terapêuticas mais tradicionais e nem com os medicamentos, né? Muitos chegam, inclusive, medicados, né, e querem deixar de fazer uso disso, ou então diminuir a dosagem disso, porque há um aumento progressivo, ou então a troca de substâncias ao longo do tempo. Tem pessoas que usam medicamento já há 30 anos, né? Nesse caso, você até consegue reduzir, muitas vezes não consegue eliminar todo o medicamento, porque o medicamento, como você sabe, causa uma dependência,
né? Na verdade, nós médicos somos formados para receitar, para não ter medo de remédio. Mas a gente sabe mais do que todo mundo que tem os efeitos colaterais, que o remédio tem que ser muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Inclusive os remédios ligados à indução de sono, eles levam até, às vezes, ao sonambulismo. Né? Muito uso de Zolpidem, que parece que não é faixa preta, que é tão bonitinho assim, se usado muito frequentemente, e a pessoa não pode dormir sozinha não, porque ela pode pular a janela. Ela pode virar um sono com outras situações indesejáveis, que é o sonambulismo, né? E a gente sabe que é complicado, mas, né, uma alternativa sempre é bem-vinda. Médico mesmo, o Sérgio tem a formação de medicina, nós usamos o remédio sem medo, mas nós também usamos com muito medo, né? Porque a gente tem que estar bem dentro da monografia. E às vezes até o paciente não respeita isso. Ele vai num, vai no outro, pega um pouquinho do vizinho, e aí que mora o perigo. O problema está na automedicação mesmo, bem ou complicado. então no uso da forma não prescrita e orientada pelo médico. Não, bem complicado. Que é uma coisa que a gente não está aqui para concorrer com a medicina e nem com outras técnicas terapêuticas tradicionais. Nosso objetivo é complementar. Se o medicamento não está atendendo, né, mas ela vai precisar tomar o medicamento de qualquer jeito, por exemplo, quem tem transtorno de humor bipolar precisa tomar ali o medicamento para fazer... uma não exclui a outra, mas exatamente. É uma alternativa mas muito você bem-vinda. pode eliminar a origem que está causando aqueles sintomas. Então, é aí que a gente atua, eliminando a origem, que é o trauma. Não é uma coisa inventada, não, gente, é científica mesmo, porque no CID, naquele livrão do Código Internacional das Doenças, tem um que diz que é mudança duradoura da personalidade após uma situação catastrófica. Exatamente. Existe sim, a gente muda a personalidade, que é uma coisa bem complicada. Você fica com um registro traumático daquilo. E aquilo vai ser um... É um empecilho para viver feliz. A felicidade é científica. Mas eu queria até assim que vocês colocassem, quer dizer, a pessoa tem medo de ir num instituto desse, o que vai fazer lá comigo? Eu vou ter que ir de camisola? Eu vou ter que pular 3 pulinhos? Então, como é que acontece isso na prática? Né? Desde a hora que ele chega no instituto, como é que vai induzir esse sono? Para não ter medo, né? Para ser uma coisa confortável. Sim, boa pergunta. Só complementando a sua colocação anterior, Lenise, doutora, sobre a complementação do masculino e do feminino. Eu te garanto que se não fosse a Nívia, nada disso teria acontecido. Eu também acho. Sim, eu certamente. Acho que a mulher porque tem uma organização melhor. Tem. Com certeza ela é uma grande responsável pelo projeto. E aumenta mais a minha credibilidade. Me desculpe. Obrigada. Sim. Obrigada da parte que me toca. Ela é uma grande incentivadora. A gente está sempre buscando mais conhecimento e testando. Ela sempre, se não fosse ela, francamente, a gente não estaria nesse projeto, nem teria abraçado isso, porque eu acho que o projeto é muito grande, né? Mas enfim, a pessoa que nos procura, ela é uma pessoa que tem um daqueles três emoções lá que a incomodam, ou a agressividade, né? Uma pessoa que agride alguém, objetos, pessoas, né? Grupo de pessoas que têm medo, aí os medos são infinitos medos, né? Pessoas que têm fobias, né? Rejeitam situações, então inúmeras situações. Então essa pessoa, ela faz o contato conosco. Tem o nosso site ibrasonho.com.br e ali ela procura lá, né, um contato com os oniroterapeutas. E também no site a pessoa vai encontrar situações em que ela se identifica, né? A gente está praticamente toda semana, 2, 3 vezes por semana, a gente carrega o site com situações novas que as pessoas acabam se identificando, né? Quem pode se beneficiar com a técnica aparece lá no site. Então a pessoa faz o contato através do WhatsApp com um dos 3 oniroterapeutas que nós temos hoje. O nosso interesse é formar mais pessoas, né? Fazer escola mesmo. Fazer escola, né? A nossa ideia é fazer escola. Mas nós temos hoje 2 aqui, um em Florianópolis, né? Fazendo essa técnica, foram formados lá no Ibrasonho.
E essa técnica, aliás, doutora, ela tá no copyright, ela tem copyright, tá? Ela está nós protegida lá em 176 países, essa técnica descrita, né, e está registrada. Então, a pessoa chegando lá, fazendo contato com um dos terapeutas, ela agenda, então, as sessões para resolver o seu problema. Digamos que a pessoa tem lá medo de dirigir, né? E então ela necessita de 5 sessões para resolver essa situação dela, definitivamente, né? Na primeira sessão é feito um histórico, né? Uma anamnese, como nós gostamos de falar, e é onde o terapeuta ele vai se orientar como ele busca as memórias traumáticas relacionadas com esse medo de dirigir. Porque às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho medo de dirigir. Mas na história, às vezes a pessoa não tem medo de dirigir. Ela tem medo de que alguém bata nela. Outra pessoa tem medo de estragar o carro. Outra pessoa tem medo de não encontrar uma vaga. Então esse medo de dirigir, ele tem muitas vezes, a pessoa verbaliza de uma forma, às vezes nós entendemos que é só um medo de entrar dentro do carro, né? E na verdade às vezes são outros medos que a pessoa relata como medo de dirigir. Identificado o medo, a questão da pessoa, a origem do trauma, etc. Então, na segunda sessão, nessa primeira sessão a pessoa pode ir acompanhada, ela vai lá só para fazer uma entrevista que dura 1 hora. Na segunda sessão, a pessoa vai se submeter, então, a uma técnica de indução ao sono e indução ao sonho. Também demora 1 hora essa sessão. E aí, nessa segunda sessão, então, a pessoa pode... É melhor ela ir com uma roupa bem confortável, roupas largas e tal, né? Para que ela se sinta confortável para entrar no sono, né? O sono tem uma técnica, não se usa medicamento nenhum, faz-se apenas uma privação de sono e depois o ambiente lá é propício para que a pessoa entre no sono. Então nós fazemos o sono, chega a pessoa até no sono profundo e depois nós induzimos ao estágio do sono REM, que é o sonho. Na terceira sessão, nós fazemos novamente essa indução ao sono e ao sonho, e durante o sonho nós resgatamos, nós evocamos, levamos para o sonho da pessoa aquele trauma, a situação do trauma. E aí, durante o sonho, o terapeuta se comunica com a pessoa através da audição. O paciente ele consegue ouvir durante o sonho, ele tem audição. É uma situação ativa, ativa, né? E ele também consegue se comunicar com o terapeuta através de movimentos oculares. Essa técnica foi estudada muito por Stephen LaBerge. Bom, então durante essa terceira sessão, faz-se uma dessensibilização da memória traumática. Na quarta sessão, novamente induz-se ao sonho e ao sonho, e durante o sonho vai se ressignificar o estímulo, aquilo que desencadeia a memória traumática. E na quinta sessão faz-se a indução ao sono e sonho, e aí a pessoa sonha com a vida nova dela, né? Ela sonha com uma situação em que ela não tem mais o medo de dirigir. Sonha dirigindo o carro, entrando no carro, estacionando. Até como se fosse uma coisa prazerosa. Uma coisa, né? prazerosa. Então ela vai sonhar dirigindo o carro com prazer, não como se fosse um pesadelo. Então, são necessárias sempre 5 sessões para se ressignificar um trauma. Se a pessoa tem 3, 4 traumas, né? Nós só aí utilizamos a terceira e a quarta sessão para um trauma, terceira e quarta sessão para um outro trauma, terceira e quarta sessão para um outro trauma. Então, e aí a última sessão, a pessoa se vê com a sua vida já sem esses 3 ou 4 traumas. Até renovada, vamos chamar renovada, assim, né? Certamente. Agora, Sérgio, a gente sabe que isso é muito bom, mas tem um custo diferenciado ou é acessível para todo mundo? Porque sei que isso tem... Sim. Doutora, a técnica é extremamente acessível. A pessoa, se ela tiver interesse na técnica, ela faz contato com o neuroterapeuta e com o neuroterapeuta ela vai tratar desse assunto.
O neuroterapeuta vai flexibilizar ao máximo possível que ela possa ser atendida pela técnica. Você pode ficar tranquilo que qualquer pessoa tem capacidade de se tratar através dessa técnica. O custo é muito baixo. É possível, só que isso tem que ser conversado com o próprio terapeuta quando ela fizer o contato. Tá? Depende, tem casos que são mais demorados realmente, que o trauma é maior, né? Mas aí tá, então outra coisa prática. Sim. Então, gente, ó, é possível, viu? Então vamos, que às vezes a gente gasta tanto em cosmetologia e o de fora fica lindo, mas o de dentro fica sofrido, né? Então a beleza de dentro ela é mais duradoura e é mais confortável. Então eu acho que vale a pena investir nisso sim. Eu não sou a favor das coisas baratas, eu sou a favor da gente poder pagar, né? Mas eu queria também mais prático também ainda, assim, em que situações eu me identifico para eu procurar uma terapia desta? Bem, olha só, de forma prática, né? Situações práticas. Por exemplo, medos de altura. Tem pessoas que não passam em cima de uma ponte porque tem medo de altura. E aí, se o emprego dela depende dela atravessar aquela ponte, ela não vai no emprego, perde o emprego, né? Ou até outra situação, né? O estudo. O elevador mesmo, que hoje em dia medo de elevador, medo de avião. Medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de sapo, tem gente que tem um medo terrível de sapo, medo de aranha, medo de barata, medo de falar em público, medo de fazer provas. Quantas pessoas que não tiveram às vezes a pessoa diz, eu não tive chance, mas na verdade não foi a chance, ela não tinha um equilíbrio psíquico para poder se submeter ao estudo, a gravar, memorizar, a ter estímulo para estudar, ter capacidade de memorizar e ter capacidade de evocar aquelas memórias durante a prova. Tudo isso a gente, com a nossa técnica, nós possibilitamos para a pessoa. Porque, na verdade, em todas essas situações existem bloqueios, né? Traumas. Uma coisa assim que eu queria até falar, porque às vezes as pessoas têm timidez, mas procuram a gente. E na parte da sexualidade humana, de você se desempenhar bem, que às vezes tem gente que tem uma situação, eu evito com medo do insucesso, isso também pode ser feito? Também pode ser feito. E que com não parece muito sucesso. nada, mas é comum. Nós temos, é muito comum, muito comum. Os homens, por exemplo, né? A ejaculação precoce, né? A disfunção erétil. Nós sabemos que a disfunção erétil talvez 90%, ou talvez um pouco mais. Ou vaginismo na mulher, que é uma recusa também. Vaginismo. Anorgasmia, a mulher não tem orgasmo, né? Não parece nada, mas é um bloqueio para a pessoa Claro. ser feliz e formar até uma situação. Ela evita com medo do que o outro vai achar, né? Exatamente. Então isso também, né? Também. Beleza. A questão de... Eu ia falar, né? Medo de namorar. Então, agressividade, por exemplo. Agressividade no trânsito. Agressividade contra pessoas, mulheres, chefes, Agora fala-se tanto em subordinados. feminicídio, né? Feminicídios, né? Agressividade... contra essas agressividade contra pessoas que oriundas de outros estados, de outras regiões, de outros países, né? Como a homofobia, como esses preconceitos também, que a gente não sabe onde surgiu, né? Exatamente. Tudo isso, todos esses comportamentos que são muitas vezes inadequados, que a pessoa quer superar, mas não consegue, a técnica resolve. Resolve mesmo, 100%. Não, isso é uma maravilha. Sabe por quê? Porque às vezes tem pais que vão lá e falam, eu não tenho nada contra, mas quando eu soube que meu filho era homossexual, acabou a minha vida. Exatamente. Então, por que isto, né? Se é uma coisa que deveria a gente não ter preconceito. Exatamente. Né? Agressividade contra animais, contra o próprio corpo, o cutting, as pessoas que se cortam, né? A tentativa de suicídio é uma agressividade contra o próprio corpo. Agressividade contra as regras sociais. São os transgressores sociais. Chamado opositor desafiador, às vezes. Opositor desafiador. A gente tem que rever esses diagnósticos. Estamos rotulando muito e às vezes está preso numa situação única que pode ser. Perfeitamente. E a gente chama de transtornos disso e daquilo. Né? Nós, como pediatras, nós sabemos que de 1 até 3 anos surgem três situações. Uma, a gente chama de birra, que na verdade é uma reação emocional explosiva, violentíssima, contra uma frustração. Então a criança não aceita a frustração.
Outra situação, as crianças são opositoras, desafiadoras. De 1 até 3 anos esse comportamento surge. E muitas vezes o manejo inadequado disso acaba levando esse comportamento para a vida, né? Situações de recusa, por exemplo, tem um termo muito interessante que a gente ouve muito, a pessoa às vezes nos procura, ela dizendo, olha, eu já fiz algumas terapias, mas aí o meu terapeuta diz que eu me auto-saboto. Auto-sabotar-se, na verdade, o que é? A pessoa está se prejudicando, né? Ela está tendo um comportamento de rejeição contra algo, né? Então, às vezes, falta um pouco de feeling do terapeuta de eu perceber que, na verdade, a pessoa não está se auto-sabotando, ela está evitando, está rejeitando algo, né? Por isso que é importante essa primeira abordagem na técnica, onde o terapeuta formado lá no nosso instituto, ele vai ter uma orientação para ter esse feeling, para perceber situações em que ele... É uma neurose monetária, tem gente que não gasta nada, Sim. tem gente que até gasta mais do que tem, Perfeito. né? Porque a Virginia Satir, que era uma terapeuta de família, ela falava assim, depende de quando você foi gerado, se o pai estava empregado, se não estava, porque às vezes o trauma é um trauma que foi, Sim. a gente nem sabe, não foi um trauma ali, aconteceu uma coisa que eu fui vítima de pedofilia ou vítima disso, daquilo. Não, às vezes é um trauma Sim. camufladíssimo. Camufladíssimo. Que a gente às vezes não Sim. sabe ter neurose monetária, mas foi gerado quando o pai estava desempregado, né? Perfeitamente. Essas coisas também podem chegar lá, né? Isso. Porque o que é uma memória? Memória é uma informação que foi adquirida aqui, né? Através dos nossos 5 sentidos. Depois que essa memória foi adquirida, ela fica sendo formada. Então, na formação dessa informação, na formação da memória, aí vão juntar várias outras informações que a pessoa já tem, relacionado com aquela informação que ele aprendeu, que ele captou. Aí ele vai construir essa memória. E essa memória, depois de construída, ela fica armazenada. Depois ela vai ser evocada quando precisar. No caso de memórias traumáticas, o cérebro evoca de forma autônoma e irracional. Simplesmente você é tomado por aquela emoção do medo, da raiva, da rejeição, e muitas vezes você nem sabe por quê, mas é a forma que o cérebro tem de nos proteger, mas de uma forma irracional, né? Doutor, uma participação da nossa audiência aqui através do nosso WhatsApp, que é o 99119 2585, 99119 2585. O Emerson Lima, lá da Velha, disse que está curtindo aqui o programa, está ouvindo e está ficando bem atencioso com todas as informações. E a Neia do Centro está perguntando aqui com relação ao medo de ir ao dentista. É trauma também? Sim. Ô Neia, obrigado pela sua audiência, ao Emerson também, né? Obrigado pela audiência de vocês. Graças à doutora Lenise, né? E não vai ser a última vez, nem a primeira, vai ser... Porque isso é um assunto que não esgota, sabe, Sérgio? Eu quero que volte, porque às vezes quem não assistiu hoje merece, Estamos né? à disposição. Então... eu incluí até um problema também. Eu não sei se é a gente só que nota, se é uma realidade, se não é. Mas é comum muitas mulheres reclamarem da questão da evacuação no banheiro, né? A questão de ir no banheiro, às vezes com muito tempo sem, gera problema, gera preocupação e tal. Isso também pode ser tratado numa terapia como essa, né? Pode ser, sim. Certamente. Que certamente você volta lá na época que ela começou a treinar a evacuação. Tá lá a memória, né? Na fase anal, né? Na fase anal, né? Mas respondendo a Leia, né? Neia, desculpe. Neia, o medo de dentista, claro que pode ser tratado, né? Porque, olha só, memória traumática é toda ameaça que você experimentou ou você viu. Se você observar alguém sofrendo lá no dentista, você cria memória também. Você não precisa sofrer, né? Então, qualquer experiência vivenciada que você sofreu ou que você observou, que você presenciou,
vira uma memória traumática, porque ameaça a sobrevivência. E o interessante é que nós temos 5 sobrevivências, viu, doutora? 5. Né? A sobrevivência. Eu já li sobre isso. A sobrevivência do nosso corpo e da nossa espécie. O corpo, sobre as injúrias ao corpo físico, são ameaças, né? São traumas. A nutrição, muitas pessoas têm trauma com relação à nutrição, tem comportamentos que... Ou seja, muitas, não, quase todas nós temos problema com a alimentação, né? Sim. Porque mama para dormir, mama é uma expectativa da bolsa marsupial que nós temos, é a hora que a gente fica com a mãe quando está mamando. Quer dizer, a alimentação realmente é uma coisa que tem que ser bem cuidada, né? E depois a da espécie, que é a associação, a socialização, né? Aí tem inúmeros traumas relacionados a isso. As celebrações, né? Sim, a sexualidade, daí, né? Quando começa a sexualidade, e depois aquilo que o Darwin estudou muito, que é o ser único, né? Aquele indivíduo que precisa ser reconhecido como único dentro de um grupo social. Falando em terapia, assim, eu acho que nós no Brasil estamos assim com muitos rejeitos e a barragem está arrebentando, né? Prefeito de Florianópolis, é isso e aquilo. Tá pior que Brumadinho isso aqui, mas eu acho que vai ser coisa boa. Mas eu queria perguntar ao Sérgio e a Nívia, sabe o que, assim? Na vida teremos tribulações. Obviamente, você não vai ter aquele trauma e acabou. Há uma profilaxia durante a terapia ou no fim da terapia, em que vocês possam, assim, fazer durante o sonho, fazer, assim, criar defesas contra traumas futuros, né? Para que a gente não fique tão vulnerável assim. Existe isso? Há um comando disso também? Doutora, nesse momento, lá no Instituto, nós ainda não nos detivemos nessa possibilidade, né? Não sei se existe essa possibilidade. Eu acho que não existe. Mas desenvolva, Sérgio. Eu acho que a gente pode. Mas o ideal seria ter uma barreira, né, contra essas coisas todas. Uma profilaxia. Mas eu tenho a impressão que se a pessoa ela está emocionalmente estável e se ela treinar a atenção, uma técnica de meditação, por exemplo, treina a atenção. Meditação eu posso até um dia, quem sabe, se eu queria, porque a meditação faz a gente se situar, né? Isso. Dentro da nossa vida. Né? Porque se nós estivermos assim com a nossa atenção presente o tempo todo, né, que é difícil, né? Geralmente a gente está 10% do tempo presente, né? Prestando atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta. Se nós pudermos estar sempre com o nosso senso crítico presente, analisando a situação, dificilmente aquilo será um trauma. Muito difícil, né? Só que os traumas que nós temos, que nós carregamos, eles foram formados, mas lá de pequenos. 80% da nossa personalidade de adulto, ela é determinada nos primeiros 3 anos de vida. Porque a gente é mais vulnerável nesta época. Muito vulnerável, né? Porque, assim... Muito dependente, né? Dependente. Quanto menos capacidade a gente tem de julgar algo que está nos ameaçando, mais aquilo fica gravado para nós como uma situação que nós temos que rejeitar, fugir, né? A gente não consegue fazer um entendimento daquilo lá. Então aquilo fica gravado em nós como um trauma e aí o cérebro faz o papel dele, que é nos proteger, né? Muitas vezes o que é traumático, que o cérebro rejeita, é uma situação que atrapalha, né? Então essa é a proposta nossa. De tanto querer se defender, acaba atacando, né? Acaba atacando, né? No caso. Ficando uma pessoa hostil, uma pessoa não querida, né? Isso. Na verdade, eu acho que é isso aí mesmo. Mas, sabe, é um espaço muito bonito a ser tratado. Falta muita coisa ainda, gente, para falar. E a gente tem pouco tempo, porque foi tão bom, porque eu mesma nem vi o tempo passar. Pois é. Só que eu estou cheia de outras curiosidades. Eu queria que vocês fizessem, sabe o quê? Sérgio e Nívia,
se vocês se comprometessem com o nosso horário aqui e falassem, a próxima oportunidade, Lenice, eu aviso, porque eu vou continuar convidando e reconvidando. Mas, por favor, sabe, nós porque teremos o eu máximo mesma prazer. eu sou Exatamente. neurologista e neuropediatra, trato de crianças, né? Sim. Então, o ninar, como você pode evitar, você pode não fazer a profilaxia na hora da sessão, mas você ia, né, com sessões assim ao público, como você deve ninar o seu filho, como você deve, né, porque a mãe trabalha com sono, ela mama, dorme, faz cocô, né, porque tem uma época que é só isso. Como a gente verdade. lida, porque é um momento que às vezes a mãe também está sonolenta quando ela amamenta o filho, como a gente pode neste momento fazer a profilaxia, ou seja, a mãe usar deste momento fisiológico, desse puerpério maravilhoso, como a gente pode fazer para evitar traumas futuros, né? Como a gente pode agir isso. Eu acho que você deve saber mais do que os outros. Primeiro que é pediatra, né? Sim. Segundo, teve filhos. Vocês tiveram filhos. A gente Sim. tem a prática disso, né? Como a gente lidar com a amamentação, o que é gratificante, o que é pedagógico nessa hora. Sim. Né? Essa parte dessa bolsa marsupial, dessa gravidez depois do útero, eu acho que ali também, como pediatra, eu também queria te escutar, porque ele falou, pediatra, poxa, o pediatra entende de sono como ninguém, entende de amamentação como ninguém, Sim. entende de comportamento humano como ninguém, né? Ele que orienta Sim. a mãe, nem é o obstetra, é o pediatra. E Ainda eu mais um queria que pediatra você- com 43 anos de medicina, então, já querido. pegamos o bebezinho lá até ele já quase voa agora. Não, eu queria, assim, apostar nesse lado de como você vê, como pediatra vê o sono, porque Sim. a mãe quer que o filho durma, né? Tem Ok. aquela música que fala, eu quero para você né, o sono de uma criança, não tem? Sim. Porque numa coisa mais gratificante Sim. e numa coisa perfeito. mais traumática é uma criança que chora a noite inteira, né? Perfeito. Então eu queria o compromisso de vocês que vão voltar, porque eu tenho cheia de perguntas, Ah, que estou bom. eu como neuropediatra. Estamos à disposição. E com muito prazer. Sim, com É certeza. verdade. E sempre ficam muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, né? E é muito bacana. Antes de fechar esse quadro tão especial de hoje, doutor Sérgio, o senhor como pediatra, né? É o que fez o senhor se tornar aí um estudioso do sono, dos sonhos, das memórias, né? E ingressar na oniroterapia. Sim. Primeiro que a oniroterapia é uma técnica desenvolvida por nós, né, lá no Ibrasonho. Nós demos o nome de oniroterapia porque oniro, do grego, significa sonho. E terapia, do grego, significa o ato de restabelecer ou o ato de curar. Então, oniroterapia é o ato de curar através do sonho ou a cura através do sonho. Essa é a nossa proposta. Bom, como que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso através de um colega médico num congresso de pediatria que eu fui e ele fazia hipnose clássica. E ele tinha desenvolvido lá, junto a um instituto onde ele foi formado, uma técnica de auto-hipnose. E ele me ensinou a técnica de hipnose, né, para eu hipnotizá-lo e depois ensiná-lo a se auto-hipnotizar. Começou assim. E eu fiz aquilo, funcionou. Eu disse, mas como é que isso funciona? Ele, não sei, a gente faz e funciona. Mas o médico, todo médico é um cético, né? Nós não, a gente, quando alguém nos fala alguma coisa e que funciona, nós queremos saber como que isso funciona, né? A gente está sempre em busca da verdade, né? Como tem o programa lá do Humberto. A gente está sempre em busca dessa verdade. E na hipnose não existe nenhuma literatura médica explicando exatamente como funciona. Então, eu fui sempre estudando várias técnicas de hipnose com a ideia de entender o mecanismo, né? Até que nós começamos a ter, junto com a Nívia, que a gente começava a conversar muito sobre os pacientes que a gente atendia, e percebemos que os pacientes que dormiam e entravam em sono REM e sonhavam, eram os pacientes que tinham melhores resultados. Aí é onde nós começamos a desenvolver uma pesquisa sobre o sono, né? Eu fiz medicina do sono por EAD, lá da USP. Desenvolvemos um estudo também sobre essa lucidez onírica. A lucidez onírica foi estudada por Stephen LaBerge lá no ano 2000. Até hoje ele tem ele estuda isso sobre essa capacidade de nós termos lucidez durante o sonho, né? Os onironautas, pessoas que
que tem a capacidade de conduzir o próprio sonho, de saber que está sonhando, né, e conduzir o próprio sonho. Então esse Steve LaBerge estudou essas pessoas e teve várias técnicas, desenvolveu várias técnicas de se comunicar com pessoas sonhando. Então nós também nos apropriamos dos estudos do Steve LaBerge. Mas o Sérgio, assim, Sim. sem modéstia, eu acho que precisa de talento, né? Que você tem que ter equipamento e que tem que ter treinamento. Não é qualquer um que vira terapeuta. Tem Sim. que ter talento, equipamento, Sim. livros, estudos e ambiente, né? Claro. E treinamento, claro. Treinamento, Isso que eu acho que vocês têm. Porque às vezes pensam, eu vou virar um terapeuta de sonho, vou abrir aí, né? Que nem Não, tem não, medo não. de certas. Não, isso de foi um certas coisas. estudo. Então é Só... talento, tem Sim. que tem que gostar disso, tem treinamento e Sim. equipamento. Né? Só para desenvolver a técnica de indução ao sono, nós demoramos 2 anos. Então eu acho que é Foram uma 2 coisa anos de pesquisa. que tem, né? Não é uma coisa. Porque eu tenho medo de certas modinhas, dólar, todo mundo é dólar. Não tem cursinho meia boca. Não sou contra nem a favor, mas tem que ter uma coisa de formação. Claro. Aonde foi que eu busquei, né? Talento, equipamento e Sim, treinamento. sim, sim. Olha, Sérgio, pena que o nosso tempo voou, porque Pois é, voou que mesmo, pena. porque foi tão bom, né? Mas eu quero que vocês voltem, tá? Com todo prazer. Eu vou lembrar, eu não vou deixar passar muito tempo, não. Aham. Tá? E graças à Nívia que nós estamos hoje aqui, né? Claro, ela é a nossa, lá do nosso espaço, lá da TV Galega também, como imagem, ela também. A Nívia é show de bola. Claro, Que bacana. ela da próxima vez ela vai falar mais, porque mulher fala muito mesmo, né? Doutora Lenise, até terça que vem, né? Tá, obrigada por esse espaço sempre, eu gosto muito. Doutor Sérgio, obrigado pela participação. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado pela audiência e pelo espaço da Nereu. Nívia, obrigado também pela Também participação. agradeço e a equipe Vibra Sonho está à disposição. Qualquer dúvida, as pessoas podem acessar o site, entrar em contato com os nossos neuroterapeutas e estamos prontos para atendê-los e, na medida do possível, fazer o melhor para poder ajudá-los. Obrigado. O quadro Vivendo e Aprendendo volta na próxima terça-feira aqui no Opinião Pública.